Eu não sou política, eu concorri a vereadora porque fui convocada por cidadãos da sociedade civil organizada para hoje estar aqui tentando representar o cidadão comum, aquele que não é ouvido, não tem sido ouvido durante décadas pelos parlamentares brasileiros. Eu estou no partido do Bolsonaro, somos aqui os representantes do Bolsonaro no oeste de Santa Catarina. Fui convidada para ser a vice-presidente estadual do partido, o que muito me honra, e estou hoje como candidata a deputada federal com o número 17 e 18. Mas eu não estou surfando na onda Bolsonaro. Eu tenho anos de ativismo, como a gente chama, militância de direita. Desde 2000, eu sou aluna do Olavo de Carvalho desde 2006, e aí eu fui diagnosticando todos os problemas do Brasil, né? E ali me despertou a vontade de fazer a minha parte. Não existe Messias, não existe um político, cidadão que está me ouvindo agora, nenhum político vai mudar a sua vida. Somente você vai mudar a sua vida. E os políticos que estão aí devem facilitar as coisas pra gente, parando de atrapalhar a nossa vida. Então esse é o sentido do que me leva pra política. É para que o Estado pare de atrapalhar a nossa vida, de se meter na nossa vida como ele tem se metido muito, muito, muito. Então, desde 2014, já vendo os equívocos da então presidente Dilma Rousseff, nós protocolamos um pedido de impeachment. Em 2015, nós organizamos as manifestações contra a corrupção em Chapecó, que chegaram a levar 25 mil pessoas às ruas. Nós participamos ainda em 2015 contra a implementação de ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação aqui em Chapecó. E também eu participei de um debate na Universidade Federal da Fronteira Sul a favor da redução na maioridade penal, com mais de 250 militantes de esquerda. Em 2016, depois de participar desse ativismo aí dos cidadãos da sociedade civil organizada, né? Nosso grupo tinha a dona de casa, professora, empresário, advogado, contador, todo mundo indignado com a corrupção sistêmica do Estado brasileiro. E aí nós nos reunimos e eles disseram: vamos botar alguém de nós para concorrer, e eu acabei concorrendo a vereadora, mas de uma forma muito amadora. Ganhei 3 mil santinhos no meu partido, gastei R$365 e sem fazer campanha praticamente fiz 1.589 votos, me tornando primeira suplente. Mas como os velhos políticos não querem deixar a gente assumir, fiquei 1 ano na suplência e eles só queriam abrir um dia para eu assumir, gente, para protocolar o projeto Escola Sem Partidos. É uma piada isso. Ainda em 2016... nós atuamos ativamente contra as invasões escolares, quando, por causa da PEC de redução de gastos da educação, a esquerda invadiu a Universidade Federal da Fronteira Sul, o Instituto Federal e escolas estaduais. E ali os alunos e pais me procuraram como cidadã, como advogada, para a gente atuar contra isso. Fomos lá em loco, vendo adolescentes no final de semana, sem representantes, pernoitando na escola, dizendo que estavam lutando por direitos. Fomos atrás das instâncias democráticas, do Ministério Público, etc. Ninguém fazia nada. Eu que tive que entrar com a ação de reintegração de pós da Universidade Federal, gente, para que 3 mil alunos voltassem a estudar. Olha que absurdo, eu não me sinto nem honrada de falar isso, porque a gente está assumindo que as instituições estão falhando. Já em 2017... nós, então, fundamos o Movimento Liberal Conservador na cidade de Chapecó, que é para ter um grupo permanente de defesa dos valores conservadores e liberais, né? Então, e também agora, no ano de 2018, participei de um debate no Instituto Federal em defesa do Escola Sem Partido, para mais de 400 alunos, e também, em 2018, protocolamos o impeachment do ministro Dias Toffoli no Senado. Eu e outros advogados, Marcelo Detoni, Gerson Zancanaro, Bia Kisses e Dr. Marco, advogado do Magno Malta. Então, meus amigos, só para dizer que eu não estou aqui só para me aproveitar da onda Bolsonaro, embora muitos me chamem de Carol Bolsonaro, que é uma grande honra. Mas estamos aí porque nos alinhamos à visão do nosso líder, que é o Bolsonaro, o capitão Bolsonaro, que está guiando toda essa força voluntária do cidadão de bem para entrar na política e fazer a diferença. Então essa é a minha apresentação. Há alguma renovação na sua fala ou na fala dos demais? Se justifica esse clamor por não reeleja ninguém? O que você pensa disso? Dá para falar em renovação lá em Brasília? Sim, meus amigos, nós queremos a renovação. Todo cidadão que a gente passa a conversar na sua casa, nós estamos rodando aqui em Chapecó, fazendo corpo a corpo, trabalho de formiguinha, todo mundo está com um sentimento só, o sentimento de indignação com como as coisas estão no Brasil. Então, esse é o sentido de renovação. É quando a população, vendo os desmandos dos políticos, vendo escândalos de corrupção, como a Lava Jato, que colocou ali bilhões e bilhões sendo roubados do povo brasileiro. Esse povo, então, está extremamente desiludido com os políticos, está
sem esperança. Na verdade, a esperança tem sido um nome, Jair Messias Bolsonaro. E então, por que o Bolsonaro é a esperança hoje e simboliza, o Bolsonaro hoje é um símbolo de renovação. E por que ele é um símbolo? Porque ele fala aquilo que é o sentimento comum do povo. Eu quero segurança efetiva, eu quero ter saúde, educação e segurança de verdade. Eu quero que parem de me enganar. Eu quero menos Brasília e mais Brasil. Eu quero mais poder ao cidadão e menos aos políticos. Hoje nós somos escravos do Estado. Eu sempre falo isso. 5 meses do ano que você, pai, mãe, trabalhador que está me ouvindo, você trabalha 5 meses do ano só para sustentar o Estado. E o que você tem de volta? Como é que está a tua segurança? Como é que está o valor da comida quando tu vai no mercado? Ninguém suporta mais. Então é por isso, esse é o sentido de renovação. Nós queremos menos Brasília, mais Brasil. Nós queremos acabar com essa inversão de valores, além da questão econômica, a inversão de valores que está generalizada na sociedade. Hoje o pai e a mãe, ele não quer mais que o seu filho vá para a escola e tenha sua mente sequestrada por doutrinadores de esquerda que colocam os filhos contra pais, que a mentalidade da esquerda coloca o empregado contra o empregador, o branco contra o pobre, o rico contra o pobre, o negro contra o branco e o sulista contra o nordestino. Ninguém quer mais isso. Nós somos só um povo e devemos ser uma só nação. E é isso que então significa renovação. É tirar os que estão lá e esse ano tem que ser voto ficha limpa e voto faxina. Aqui a gente tem uma coisa chamada orçamento e a possibilidade de ingerência de um poder sobre o outro e de trazer dinheiro. Então, muitos deputados ficam só com esse terceiro lado. Eu trouxe dinheiro, trouxe dinheiro, trouxe dinheiro. E me eleja porque eu trouxe dinheiro. Isso... Como é que você pretende explorar o seu mandato? Primeiro eu vou comentar isso que você acabou de falar. Isso é uma vergonha. Então quer dizer que eles pegam dinheiro do nosso trabalho, porque quem gera riqueza é o cidadão, tá? O Estado não gera riqueza. Então, você que hoje está trabalhando e está me ouvindo, você gera riqueza para o país. Você gera serviços ou produtos, né? Então, os políticos pegam o dinheiro do nosso bolso, fazem o que é a obrigação deles, que é fazer obra pública e trazer dinheiro para o nosso estado ou para a nossa cidade. É obrigação, porque hoje a gente tem que fazer um novo pacto federativo e essa é uma das propostas. Ou seja, somente 13% do que se arrecada fica no município, 70% fica em Brasília. Por isso que os políticos têm que ir para Brasília implorar que volte recurso. Então isso tem que acabar. Agora, o que o político faz? Ele entra lá, pega o nosso dinheiro, faz o que é a obrigação dele e fica fazendo propaganda a favor dele mesmo. Isso é um absurdo. Está na hora da gente mudar esse paradigma. Então, meus amigos, se você que quer renovação, você tem que tirar os velhos políticos. A melhor forma de protesto é votar em novos políticos. Olhe os políticos do último governo aí federal. Todos são ricos e milionários. Isso sem falar dos escândalos de corrupção que estão comprovados pela justiça brasileira. Então, o que eu pretendo fazer caso eu seja eleita? Depois desse voto de indignação, que eu acho que é a indignação de todo cidadão que está me ouvindo, né? Um deputado só, uma andorinha só não faz verão. Que apoiadores de Jair Messias Bolsonaro, que é esse símbolo que condensa toda a nossa indignação e ao mesmo tempo a nossa esperança de mudança para o país. Você precisa ajudar a eleger deputados federais e senadores para ajudar ele na governabilidade no Congresso Nacional. Então é votando em deputados federais do PSL que você vai ajudar nessa renovação. E indo lá em Brasília, eu não vou ser só mais uma. Eu vou ser uma dentro de um time, do time do presidente, que realmente vai fazer essa mudança. Tem a questão de orçamento, etc., mas tem a questão de que o Estado é muito grande, a gente tem que enxugar, tem que reduzir ao mínimo o Estado brasileiro. E uma das principais propostas também é revogaço de leis. Hoje a gente tem mais de 1 bilhão de leis, regulamentos, normas, enfim. E isso a gente tem que fazer um grande revogaço, porque quanto mais lei, menos liberdade. É pegar as leis que já existem, averiguar elas para ver se elas realmente têm necessidade de existir e derrubar essas leis, fazer com que elas não valham mais, né? É revogar leis. Porque hoje a gente tem mais de 1 bilhão de normas e regulamentos, etc. É excesso de lei travando a liberdade do cidadão. Então a nossa ideia é ir lá fazer uma análise. Eu não posso dizer aqui concretamente, porque primeiro tu tem que chegar e estudar e diagnosticar onde que você está. Então, eu não vou começar a dizer aqui o que vai ser revogado. Vai ter que estudar lei por lei. O Trump tem isso, né? A cada uma que você faz nova, você tem que revogar umas 2, 3, né? Não é função do Estado acompanhar a vida do cidadão, prover saúde, prover segurança, prover educação de qualidade? Quando se legisla, não é neste sentido? Que história é essa de Estado máximo ou Estado mínimo? Então... O cidadão tem que entender, né, que é aqui o nosso recado para os nossos amigos que estão nos ouvindo, é que a gente às vezes quer ser amparado, quer se sentir acolhido pelo Estado. Só que a gente não percebe que quanto mais poder a gente dá aos políticos e ao Estado,
mas eles fazem ingerências na nossa vida privada. Então, hoje a gente tem leis, por exemplo, da palmada, que o pai, se der uma palmada no seu filho, pode sofrer sanção penal. Então, se o Estado tem até uma procuradora do Estado que diz que o filho não pertence mais aos pais, pertenceria ao Estado. Então, olha o ponto que a gente chegou quando a gente começa a dar muito poder aos políticos. Então, quando a gente fala em Estado mínimo, a gente quer dizer o seguinte: olha, cidadão, você tem que ser o protagonista da tua vida, você que tem que saber o que é melhor para você, desde que, claro, o teu limite vai até onde começa o do outro. Então você vai respeitar a liberdade do seu irmão, do seu vizinho, mas você tem que ter a segurança de que você realmente vai ter liberdade, porque hoje em dia a gente tem esse perigo vermelho, esse perigo do cidadão desarmado, em que talvez a gente não sabe se a urna eletrônica é confiável, se a esquerda não vai voltar de novo e aí nós vamos virar uma Venezuela. Então, nós estamos num ponto sério da nossa história em que existem mentes psicopatas que querem o poder a todo custo e se perpetuar no poder, e é contra isso que o cidadão tem que se voltar. Então, quanto maior o Estado, menor o poder do cidadão e vice-versa. Quanto mais poder a gente dá ao cidadão e valoriza o cidadão, menor o poder do Estado. Então, é essa a nossa ótica. Por isso que a gente não quer um Estado grande que vai dar tudo para você. É muito fácil chegar aqui e prometer cesta, e prometer financiamento, e prometer isso e aquilo. Mas isso aí é enganar você, meu amigo. Você sabe que o maior fruto da sua vida, a maior dignidade vem do teu trabalho. Então, toda vez que alguém te dá alguma coisa, vai vir a conta. Então você tem que ter tua dignidade através da tua iniciativa, através do teu trabalho. E é essa consciência que a gente tem que criar nas pessoas. Eu posso imaginar um cidadão independente ou eu devo imaginar um cidadão desprotegido? Porque eu ouço muito isso, cuidado, né? Está se criando uma nova armadilha, cada um por si. E mas o Estado vamos ver os resultados, então. Vamos ver o resultado, por exemplo, de 13 anos de PT no poder. A gente fala em segurança e proteção, né? 60 mil homicídios por ano agora, falando o aspecto literal da segurança. 60 mil homicídios por ano. Isso aí é uma verdadeira guerra civil. E então, esse Estado máximo criado pelo PT, o que ele nos deu? Desarmou o cidadão, nos deu um Estado aí sanguinário para nós, 60 mil homicídios por ano. E então é um grande Estado que não está dando a segurança mínima. O que nós queremos é inverter essa ótica, porque hoje o criminoso, ele vai entrar na tua casa, ele sabe que você está desarmado. Se a gente, por exemplo, revogar o Estatuto de Desarmamento, pessoas conscientes que passam por testes de aptidão e por testes psicológicos, que queiram ter uma arma, não é obrigatório, vão poder exercer a sua própria segurança. Isso vai inibir. Isso vai inibir. Porque hoje eu posso ter arma em casa. Não pode. Você pode ter uma arma em casa, sim, mas você não pode portar uma arma, não posso nem nada. Sim, mas vai facilitar um pouco para quem quer ter e para quem quer ter porte. Quem não teme, não respeita. E um bandido que está querendo cometer um crime, ele não vai te respeitar se você não tiver como se defender. Se você tiver como se defender, é melhor. Então, assim, o que a gente defende não é o uso de arma irrestrito para todo mundo. Quem quiser achar que tem aptidão, passar por testes, poderá ter. E isso, por si só, vai dar a dúvida para o criminoso. Porque hoje o criminoso tem a porta aberta para delinquir. E o policial não tem nem a retaguarda jurídica para poder atuar. Então, uma das coisas é excludente de ilicitude para o policial na sua atividade. Então, policial que hoje não pode atuar contra a bandidagem, você terá, junto com Jair Messias Bolsonaro e Caroline Detoni no Congresso, a segurança de poder atuar. É isso é uma das nossas propostas, né? Quem votar em você, vai votar em você por que motivos? E vai lhe cobrar por que tipo de comprometimento? Tá, primeiro que a gente tem que esclarecer que não existe salvador da pátria e não existe Messias. Um novo Brasil, ele vai se fazer com uma direção justa e honesta, porque tem que dar o exemplo para o povo. Então, a gente sabe que o Bolsonaro simboliza tudo isso porque nunca participou de nenhum escândalo de corrupção. Então, nós temos aí um líder, né? E nós temos que, seria muito interessante eleger um deputado federal aqui pelo Oeste vinculado à proposta do Bolsonaro, e aí tem o meu nome, né? Caroline Detoni, 17 e 18. Para quê? O que a gente vai defender, né? Nós que somos o time do Jair Messias Bolsonaro, né? Nós vamos defender dois grandes pilares que são liberalismo na parte econômica e conservadorismo na parte social, que é mais ou menos o sentimento comum do cidadão, né? O que seria o liberalismo na questão econômica, né? Seria reduzir o tamanho do Estado, reduzir os impostos, né? Então aí vai ter que ser feito um estudo profundo dos 60 tipos de tributos que nós temos no Brasil, para ver uma forma mais interessante de enxugar, reduzir os ministérios, né? Enfim,
Paulo Guedes será o grande responsável por todo esse plano, né? Fazer um novo pacto federativo, né? Para que o dinheiro que é gerado em Santa Catarina fique em Santa Catarina para gerar desenvolvimento. Hoje, Santa Catarina é um dos estados que mais produz, que alimenta o mundo com o agronegócio. E, no entanto, olha o estado da nossa infraestrutura aqui na nossa região. Olha como é feito o escoamento da produção. Então, nós precisamos melhorar aqui o região oeste, a nossa infraestrutura, para que as empresas aqui estabelecidas e para que o agricultor fique na sua atividade. Então, é apoio total à agricultura familiar, ao agronegócio, a quem gera riqueza, que são as empresas. Então, todos os empresários aí podem contar conosco para todas essas medidas e a melhora da infraestrutura, né? Proteger também os empresários contra esse excesso de regulamentação que hoje estrangula, eles querem estrangular o empresário e que ele gere mais emprego, estrangular o empresário e querem que ele pague mais. Então hoje o empresário só tem obrigação, não tem nenhum direito. Praticamente, se ele se descuidar, ele já vai estar sendo multado. Então a gente quer mudar essa ótica, a gente quer prestigiar quem está gerando riqueza e emprego para o país. Na parte do social, né? Nós temos um compromisso com o conservadorismo, ou seja, nós somos contra a erotização das crianças na escola. Isso é um crime, é um sequestro mental que se faz com as crianças. Então nós somos contra a erotização das crianças, contra a ideologia de gênero, contra a liberação de aborto, contra a liberação de droga. Nós somos a favor de uma escola sem partido, né, que a escola seja para ensinar matéria e não para querer sequestrar a mente dos nossos filhos, porque hoje você manda o teu filho para a universidade e ali ele tem a sua mente sequestrada e é doutrinado numa visão esquerda do mundo. Então, pai e mãe, isso é muito importante. Que você fique atento ao seu filho. O que ele está aprendendo na escola? Será que ele não está sendo doutrinado? E também nós defendemos aí a excludente de licitude para os policiais, desmantelamento do MST, que são um bando de terroristas urbanos e rurais, que entram em propriedades produtivas e destroem a plantação, a produção. Nós não queremos mais que se falsifique a história do Brasil, então coisas como Comissão da Verdade, tem que acabar isso aí. Porque o que é ser conservador? É você acreditar que existem valores, uma escala de valores que deve ser protegida. Que existe certo e errado no mundo. E já esse progressismo é você acreditar que tudo é relativo, que não existe bem e mal, não existe certo e errado, que tudo é permitido. Então é essa inversão de valores que o cidadão de bem vê que está acontecendo. Isso é invadido pela grande mídia na casa dele, às vezes numa novela, alguma coisa, ele vê os seus valores sendo destruídos. E principalmente proteção aos cristãos, porque hoje se fala em liberdade de crença no Brasil, mas os cristãos estão sendo perseguidos. Então isso a gente também vai dar uma atenção especial. Então, meus amigos, eu sou a favor da redução da maioridade penal, porque não venha me dizer que um adolescente de 16 anos não sabe o que é certo e o que é errado, não sabe que é errado matar alguém. Então, eu sou a favor da redução da maioridade penal, sim, para 16 anos, tá? E com relação às mordomias, é justamente isso que eu estou propondo. Eu estou aqui propondo menos poder para os políticos e mais poder para você, ouvinte. É justamente o contrário dos demais candidatos. E o Bolsonaro, na verdade, ele é a favor de corte de privilégio, sim. Ele já fala em todas as entrevistas dele que do total de milhares de reais de verbas de gabinete que ele pode utilizar, ele sempre devolve mais do que a metade. E o pessoal, o que o pessoal faz? Ele pega um recorte, tira do contexto as falas dele para tentar rotular ele de tudo quanto é porcaria. E quem conhece o Bolsonaro, como eu conheço de verdade pessoalmente, eu sei o coração que ele tem, o amor que ele tem a esse país. Ele não precisaria estar se colocando nisso. Ele já é aposentado como deputado e como militar. Ele poderia estar na praia curtindo a vida. E por que ele está nessa missão? Porque ele entende que é dever dele como cidadão. Todo militar faz esse juramento de dar a sua vida pela pátria. Então ele está levando isso a sério e ele tem um profundo amor pelas pessoas. Quem conhece ele pessoalmente sabe. E é por isso que ele está entrando nessa missão, porque ele realmente quer que o cidadão seja valorizado. Por que esses candidatos não pensam em uma redução de deputados federais? Tem muita gente em Brasília não fazendo nada. Nós temos que rever essa questão da própria forma de Estado brasileira. Com certeza é excesso de deputados, excesso de senadores, excesso de remuneração, excesso de privilégios. E é justamente isso que a gente tem que rever. A gente tem que rever o Pacto Federativo e rever até a própria forma de Estado, meus amigos. Então, tudo isso, vocês podem me falar, contribuir, fazer críticas, nós estamos totalmente abertos para ouvir, porque se a gente quer o protagonismo do cidadão, nós agradecemos a intervenção do ouvinte que está vindo contribuir e enriquecer aqui o nosso debate.
Ela fala que compreende a indignação da candidata, mas o que foge à compreensão é uma pessoa que supõe bastante jovem defender ideias de natureza tão conservadora. Você já conversou com seus pais ou avós, Caroline, sobre a ditadura, sobre a liberdade de expressão, sobre que há 30 anos a gente está vivendo numa democracia? Então, quando a turminha que fez estágio em Cuba voltou para o Brasil em 64 e que o povo foi para a rua e os militares, atendendo a um clamado do povo, foram combater as guerrilhas armadas, minha amiga. Isso aí é guerrilha armada que não queria instaurar a democracia. Pega ali os áudios do Dirceu e de outras lideranças da esquerda para você ver se eles queriam lutar por democracia. Os militares só interviram naquele momento e instauraram o regime militar, corrija-se, não ditadura militar, porque o Brasil estava virando uma anarquia. Eram ataques a bombas, a bancos, matando civis. Estava um verdadeiro caos social instaurado no Brasil. Eles são obrigados a manter a lei e a ordem, e foi isso que eles fizeram. Agora, quando que depois de um regime militar do Brasil desembocou numa democracia plena? Ou seja, cadê o autoritarismo dos militares? Eles estavam cautelosos com o rumo que estava tendo o país. Eles fizeram um grande erro, que foi deixar os ambientes universitários e midiáticos para a esquerda cultural e revolucionária. Sim, eu já conversei com parentes, familiares, eu tenho uma tia que é de esquerda, que respeito muito. E o que eu percebo? Tudo isso faz parte de algo chamado mentalidade revolucionária, que não aceita a estrutura do mundo tal qual é dada. Eu acredito numa ordem natural, de natureza transcendente e divina. Eu acredito que existem leis cósmicas que regem a nossa vida e que toda tentativa de quebra de valores civilizacionais é uma tentativa revolucionária que quer destruir a ordem natural das coisas. Por isso que eu sou conservadora. Porque eu acredito em bem e mal, certo e errado, em que você colhe o que você planta e tudo mais. Então, por isso que eu defendo o conservadorismo. Eu já pensei sim sobre isso e foi uma decisão raciocinada e deliberada. O Vanderlei Gabiati faz uma pergunta à candidata. Ela está falando que se ganhar um determinado presidente vai resolver todos os problemas do Brasil. Mas nós, empresários, sabemos que a política brasileira funciona na base do troca-troca. Não, é isso. Ele achou que vai resolver, que não vai resolver. Não é elegendo um deputado e presidente, senador, que a gente vai mudar o Brasil. A gente precisa e necessita da ajuda de todos. É muito fácil ficar fazendo textão no Facebook, WhatsApp. Agora dei minha contribuição. Mas não tira a bunda da cadeira para fazer nada. Agora eu quero ver quem fica reclamando, tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa na sociedade civil sem ganhar nada, voluntariamente, durante anos, como eu e o meu grupo de direita. MLC, um abração para todo mundo aí, todas as lideranças que estão comigo há mais de 3, 4, 5 anos, voluntariamente fazendo a nossa parte, sabe? Isso é um dever de todo cidadão. É isso que a gente tem que acabar, esse toma lá da cá. A gente tem que fazer isso por dever e por amor ao país, e não pensando em ganhar. Eu não ganho um pila para estar aqui. Estou há 5, 6 anos lutando pela direita sem ganhar nada. Ao contrário, gastando meu tempo, a minha juventude, a minha energia, tudo por ideal. Então, assim, cuidem muito bem o que vão falar, porque eu tô aqui de coração para ajudar o país e para lutar por você que está me ouvindo. O mínimo que vocês podem fazer é fazer a sua parte na sua vida, como na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua. Sabe, faça a sua parte também. Isso aqui é uma convocação. Sozinha eu não vou resolver nada, nem eu e nem o Bolsonaro. A gente precisa de cada um de vocês, sim. A direita, ela pretende o fim, por exemplo, do Bolsa Família? Olha aqui, meus amigos. A gente sabe da dificuldade do cidadão brasileiro hoje. O cidadão que mais sofre com todo esse desgoverno é o cidadão mais pobre, que tem tudo embutido em imposto. E hoje a gente sabe o quão difícil é para quem nasce sem condição ter sua casa própria, ter emprego, conseguir estudar. A gente sabe de toda essa dificuldade. E o pobre, o desassistido, não vai ficar desassistido pela direita. Porque, sobretudo, a direita, os conservadores, os cristãos, ao longo da história, foram os que fizeram os primeiros orfanatos, as primeiras escolas foram cristãos. Então, assim, claro que não vão ficar desamparados agora. A gente tem que rever todos os sistemas sociais que culminam em fraudes. E isso sim a gente tem que rever. Quando o Bolsa Família foi criado, ele foi criado como um programa pelo FHC e adotado principalmente pelo PT, que faz disso um instrumento para se perpetuar no poder. Mas isso deve ser revisto em que sentido? Isso deve ser temporário. Porque se a gente tiver um estado de pleno emprego no Brasil, não vamos mais querer que você sobreviva de bolsa. A gente quer a tua dignidade, o melhor
forma de serviço social que a gente pode gerar para a pessoa é emprego e não é bolsa. Então, o que a gente quer? A gente quer fomentar que todo cidadão que tem dificuldade tenha, assim, um amparo provisório, mas que seja dignificado com um trabalho, para que honre a sua família, para que dê bom exemplo para os seus filhos, sem se perpetuar com bolsas aí por tempo indeterminado e, sabe, perdendo a sua dignidade. Porque isso aí, a pessoa que ganha bolsa, eu não sei, mas eu não vejo isso como algo digno, sabe? Ela tem que querer a sua independência, então isso a gente tem que pensar com carinho, a seu devido tempo, né? Mas sem querer cortar total e desamparar quem realmente necessita e está passando fome. A gente tem que ter um olhar todo especial para isso, sim. Carolina, agradeço a sua presença. E o que fica então de encerramento? E aqui também a gente encerra o primeiro ciclo das eleições 2018, ouvindo os candidatos a deputado federal aqui da Terra, com domicílio eleitoral aqui em Chapecó. Então, meus amigos, eu gostaria de pedir a todos que apoiassem todo o time. Nós estamos indo de chapa pura, sem coligação. Todas as pessoas que se envolveram no nosso partido são cidadãos de bem que nunca tiveram, a maioria, envolvimento com a política. Então, levando esse sentimento que você tem de querer renovar a política. Então, vote 17 para presidente, 17,7 para senador, 17 para governo, 17,18 deputado federal. E temos aí vários estaduais, né? Que daí eu vou começar a compartilhar na minha página os estaduais da nossa região. Peço que vote também. E o que eu quero deixar aqui de mensagem é para dizer o seguinte: eu sei da dificuldade que todos nós estamos passando. Eu tenho um real sentimento de indignação e quero levar isso para o Congresso, para que você, cidadão e cidadã que está aí, dona de casa, que está tendo seu filho sequestrado por uma mentalidade maligna de esquerda, para dizer que não existe certo e errado para o seu filho, você que quer que seu filho tenha um emprego, uma vida mais digna, que pensa no futuro, renove. Não vote em velhos políticos, não vote em quem não é ficha limpa. Vote em quem realmente é renovação, que está no time do Bolsonaro, que quer representar o oeste de Santa Catarina, em Brasília, cuidar da nossa região, porque eu sou filha dessa terra e quero ajudar o nosso país, principalmente para voltar a ser uma grande potência, porque o Brasil é um país riquíssimo e olha a nossa situação, nós precisamos mudar. E o nome da mudança e renovação é Caroline Detoni, deputada federal 1718. Conto com seu apoio, seu voto e precisamos de multiplicadores. Então, por favor, nos ajude, compartilhe. Nós não temos fundo partidário, a gente não tem dinheiro público, é só voluntariado. Vocês abriram mesmo mão? Abrimos mão e não temos, então o que a gente precisa é da ajuda das pessoas para levar a mensagem. Porque a gente não tem o recurso, a